seminaristas do IB, Deus os abençoe. Queremos nesta hora dar início à nossa aula desta quinta-feira com a graça de Deus, e tenho observado que todos vocês têm recebido muito bem as aulas e têm respondido às questões do questionário. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por estes momentos que vamos passar aqui em torno desta disciplina, batalha espiritual, e que os assuntos aqui comentados, Senhor, têm tocado nas nossas vidas, para que possamos, como verdadeiros soldados, como verdadeiros guerreiros, batalharmos em prol de nossas vidas e da vida daqueles que estão carentes de uma libertação, carentes de uma restauração. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, a nossa mente e o nosso coração. Te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezados seminaristas, estamos partindo para o final da nossa disciplina, uma disciplina muito importante do curso teológico. Nós falamos a última aula sobre o capítulo 5, os alvos de ataques infernais, e falamos quais as principais maneiras usadas pelo diabo para atacar as pessoas. No caso, que ele se opõe, que ele acusa, que ele imita, falamos que ele é um imitador. Agora nós vamos comentar algumas coisas a respeito de como nós, como soldados de Cristo, como exército aguerrido do Senhor, devemos nos portar, e quais os equipamentos que temos à nossa disposição. Porque até aqui nós falamos sobre as armadilhas, falamos sobre as escaramuças, as batalhas dessa guerra espiritual, os exércitos que lutam em decorrência das oportunidades dadas a cada um, e dissemos que o exército de Deus é o único vitorioso, porque Deus é um general que não conhece derrotas. Ele é o nosso comandante. E como participante desta batalha, desta luta aqui na terra, nós como igreja somos aquele batalhão, aquele exército que estamos prontos para enfrentar o adversário segundo a graça que nos dá o Senhor Deus, e com a sua permanente intervenção, o seu permanente cuidado, temos sido vitoriosos nesta luta. Que Deus nos abençoe. E agora nós temos o capítulo 6, que é sobre os enfrentamentos. Este capítulo 6 é o último capítulo da nossa apostila, mas antes de entrarmos verdadeiramente no capítulo 6, que trata sobre os enfrentamentos, os níveis de guerra espiritual, né? Tanto no solo como a guerra espiritual no ocultismo, né? No nível estratégico da guerra, nós vamos tecer alguns comentários, como nos apresentam a palavra de Deus sobre o que nós podemos viver e como nós devemos nos portar, e quais os equipamentos que estão à nossa disposição para nós enfrentarmos essa batalha. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, ou seja, aqueles crentes da cidade de Éfeso, ele diz assim, a partir do versículo 10, "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes,
tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Este texto, até o versículo 18 que lemos, nos fala a respeito da armadura de Deus. Então, quando nós falamos em armadura, nós estamos falando de um equipamento apropriado para a luta, ou seja, para a batalha nessa guerra. E o apóstolo Paulo, quando ele fala da armadura de Deus, ele leva em consideração a armadura que ele conhecia como ninguém, que era a armadura do soldado romano. Nessa época do apóstolo Paulo, o Império Romano é que dominava, e os seus soldados aguerridos, homens poderosos, né, bem equipados, era conhecedor profundamente dessas qualidades do soldado romano. Então, a armadura do soldado, quer dizer, todo o equipamento do soldado romano, quando ele ia para a batalha, ou como ele se preparava para a guerra, né? Esses soldados, eles usavam esses equipamentos que constava lança, né? Aquela lança que era para eles lutarem com os inimigos, se fosse o caso, à distância, manter os inimigos à distância. Eles usavam a lança, que muitas das vezes eram jogadas, eram projetadas em direção ao adversário ou ao inimigo. Eles usavam também a espada, né, que era um punhal, mais ou menos uma espada de 50 a 60 centímetros, que era para a luta corpo a corpo. Quando os inimigos se aproximavam e o combate corpo a corpo, eles se utilizavam dessa espada, que era como um punhal, uma espécie de punhal de 50 a 60 centímetros. Eles também tinham um capacete de bronze. Esse capacete de bronze, ele era feito de tal forma que ele cobria parte do rosto, e essa parte do rosto, que eles chamavam de faceira, protegia o rosto do soldado. Era o capacete com aquela faceira. Eles usavam também um equipamento chamado grevas. Grevas. Essas grevas eram umas proteções que eles colocavam nas pernas a partir do joelho, que descia até os pés. Era uma proteção chamada grevas. Eles usavam também um cinturão, aquele cinto que era tipo um avental de couro, né, muito forte, que tinha como finalidade fixar a roupa do soldado, ou firmar a roupa do soldado. Então aquele cinto era um cinto feito de couro, muito grande, feito um avental. Eles usavam também os calçados, ou tipo sandálias ou botas, né, que eram as chamadas cáligas romanas, né? Aquelas botas, aquelas sandálias que eles usavam, tinham como finalidade não somente proteger os pés, mas também manter o equilíbrio do soldado, já que ele estava composto com aquela armadura que de certa forma pesava, né? Então essas cáligas, ou essas sandálias, essas botas romanas, elas tinham como finalidade manter também o equilíbrio do soldado, mesmo que fosse também para proteger os pés dos soldados nas batalhas e nas caminhadas por terrenos pedregosos.
eles também usavam o escudo, né? Eles usavam a lança e usavam o escudo. O escudo era feito de madeira, coberto com couro, uma madeira resistente, um couro resistente também. E muitos soldados no passado, nós vemos até quando Davi vai se defrontar com Golias, que era um guerreiro filisteu lá no passado, ele usava não só as armas, mas ele usava o escudo guiado por um escudeiro, que era uma pessoa especialmente treinada para levar o escudo para defender esse soldado. No caso do escudo romano, era um escudo menor, feito de madeira, uma madeira leve, não era tão pesada, porque senão o soldado não ia aguentar muito tempo, mas também era uma madeira resistente e ainda mais coberta com couro. Então, esse tipo de equipamentos usados pelos soldados, Paulo, né, traz como analogia para que o crente, ou aqueles guerreiros de Cristo, entendam e façam uma comparação, né, com esses equipamentos que ele profere, que ele escreve, inclusive, aqui na carta aos Efésios, mostrando a armadura de Deus, que ele tira alguns elementos da armadura dos soldados romanos como comparação, como analogia. Nós temos, irmãos, que entender, como nós temos falado aqui, que a batalha espiritual é uma batalha desigual, porque é uma batalha que por nós mesmos nós não conseguiremos jamais vencer, tendo em vista que Satanás é um adversário, é um inimigo poderoso, que tem as suas estratégias, as suas escaramuças, né? Suas armadilhas, mas que nós nos respaldamos em Cristo Jesus, que é o nosso comandante. E é Ele que mantém a nossa vitória, porque Ele é o que peleja por nós. Ele é Ele que luta por nós, os seres humanos, que lhe aceitam, que querem que Ele seja verdadeiramente o seu comandante, ou no caso, o nosso comandante. E aí, nós passamos a observar, quando nós temos essa consciência de que a batalha não é nossa, nós guerreamos a batalha de Deus. E se guerreamos a batalha de Deus, é Deus que nos faz vencer. E aí, quando nós temos essa consciência, essa consideração, nós temos paz. Jesus diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, essa paz, ela existe dentro de nós, mesmo em meio a essa guerra, a essa batalha. No Salmo 46, quando nós lemos lá no versículo 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então veja, por isso que nós temos paz. Nós temos paz porque em meio à guerra nós temos esse Deus maravilhoso que é o Senhor dos exércitos. O próprio Senhor Jesus, quando ele atribui à igreja, né, essa função de levar esse conhecimento, ele diz: eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Observemos que o texto não diz estarei no futuro, ou estaria no futuro do pretérito, mas ele diz estou convosco, então é no presente, ele está conosco, como o salmista diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco. Nós devemos, portanto, ter consciência de que nossas batalhas, elas não cessarão jamais, a não ser que nós morramos ou que o Senhor venha nos buscar. As batalhas só cessarão com a nossa morte ou com a vinda do Senhor. E também nós devemos ter consciência se nossas batalhas existem, são reais, mas nós não vemos, é porque são batalhas espirituais. Elas não são carnais. E se elas não são carnais, as nossas, ou a nossa armadura, o nosso equipamento, também não pode ser carnal. Tem que ser espiritual. No livro, na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 3, ele diz assim, olha, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Isto é, embora nós estejamos na carne, mas a nossa luta, a nossa guerra, não é na carne. E ele diz no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Então, vejam só, é uma guerra muito violenta, mas que nós estamos escudados, ou amparados, ou protegidos pelo próprio Deus que guerreia por nós. Então, quando a gente fala sobre como vimos a armadura dos soldados romanos, fazendo essa analogia, né? Aí nós vamos partindo agora para essa armadura de Deus que Paulo fala, né, aqui aos Efésios e que é tão pregado pela igreja, né? E que armadura é essa? E por que essa armadura? Porque Deus nos coloca à nossa disposição essa armadura, porque verdadeiramente a batalha é uma batalha cujos soldados devem estar bem preparados para enfrentar essa batalha. Como Paulo diz, né, no texto que acabamos de ler, em 2 Coríntios, no capítulo 10, que as nossas armas, ou as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Então nós vamos ver aqui a armadura de Deus. No versículo 11, ele fala que devemos resistir. Mas para que nós resistamos, né, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura. No versículo 11 diz assim, revestidos de toda a armadura de Deus. O que é revestir? Revestir é vestir novamente, é vestir de novo. Quer dizer, quando nós recebemos o Senhor Jesus como Salvador, Ele nos veste, não é? As nossas vestes espirituais. Mas para que nós lutemos, para que nós enfrentemos a batalha, precisamos de um revestimento. Esse revestimento, Paulo fala que revestidos de toda a armadura de Deus. Nesse revestimento, nós vamos observar que o próprio Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, lá no monte, quando ele traz os seus discípulos para dar as últimas instruções, ele fala assim, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Que é o que nós dizemos, o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É o revestimento
de poder para que possamos enfrentar essa guerra, essa batalha. Então, as palavras de Paulo aqui, elas apenas confirmam aquelas palavras de Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 1, quando ele diz, revestivos de toda a armadura. Você já está vestido e agora você vai ser revestido de toda a armadura. Né? Por quê? Porque sem esse revestimento, ou sem essa armadura, nós estamos desprotegidos. Por isso que a humanidade perece. Porque a humanidade nem foi vestida, nem revestida. Mas nós, igrejas, fomos vestidos, recebemos uma nova vestimenta ao aceitarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ao mesmo tempo fomos revestidos dessa armadura, porque recebemos o Espírito Santo. Então, usar a armadura para que usar a armadura? Para resistir às astutas ciladas do diabo. Porque sem ela nós estaremos desprotegidos. É pena que nós vemos muitas pessoas desprezando esse revestimento. E por desprezar esse revestimento, estão à mercê do inimigo. E essa armadura, nós vamos ver aqui no capítulo 6, no versículo 14, Paulo apresenta o cinturão. Né? Nós falamos sobre o cinto do soldado. Então, ele apresenta o cinturão. No capítulo 14, ele diz assim, olha, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. Esse cingir os vossos lombos é colocar a armadura e amarrá-la, ou seja, com o cinto ou o cinturão, no versículo 14. E também, no versículo 14, ele fala também sobre a couraça, né? A couraça da justiça. Aquela couraça que nós vimos do soldado romano, que é uma couraça feita de metal, ela era feita de metal, né? E couro. A couraça do soldado romano, ela era feita de metal e de couro, quer dizer, coberta. E essa couraça, ela protegia do pescoço até o umbigo, a parte do tórax, né? Só que esta couraça, além de proteger essa parte da frente, ela protegia a parte de trás. Ela era composta de duas partes, a parte da frente e a parte de trás que ele vestia. Essa couraça, Paulo fala, no caso da armadura de Deus, que é uma couraça da justiça. Quando ele diz, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Nessa armadura de Deus estão também os calçados, né? Ou o calçado. Esse calçado, no versículo 15, aqui ele diz assim, olha, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, enquanto o soldado está calçando os seus sapatos, as suas sandálias, estão verdadeiramente se preparando para enfrentar essa batalha, essa guerra. Também na armadura de Deus, nós temos aqui Paulo falando, no versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé. Veja que na armadura do soldado tinha um escudo que era de madeira, né, coberto de couro, que servia para se defender. Essa defesa, ela era não somente quando no corpo a corpo, mas também daquelas setas, ou daquelas flechas que vinham inflamadas, ou seja, vinham com fogo para atingir os soldados. Aí Paulo diz assim, olha, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, para apagar os dardos, as flechas, até mesmo as lanças, que vinham inflamadas, vinham com fogo. Eles atiravam,
ou eles atiravam, os arqueiros atiravam aquela flecha com fogo. Então ele faz essa comparação e mostra que nós devemos estar com o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. De todos os lados, as setas do maligno vêm e nós apagamos com o nosso escudo da nossa fé. Né? Ele também fala sobre o capacete da salvação. Nós vimos aqui que o soldado romano, ele tinha um capacete de bronze. Aquele capacete, ele protegia a cabeça e o rosto através daquelas faceiras, falamos faceiras, aquela proteção da face. Não é? E Paulo fala que o capacete da salvação, não é? No versículo 17, ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para que serve o capacete da salvação? O capacete da salvação serve para proteger a nossa mente. A nossa mente. Proteção. Capacete da salvação. Ele nos salva, não é? Protegendo a nossa mente. De que proteger a nossa mente? Nós vimos na aula passada sobre os nossos pensamentos, as nossas emoções que descem ao coração e provocam atitudes. Então é justamente essa proteção da nossa mente que vai fazer com que as nossas emoções, os nossos pensamentos sejam pensamentos puros, que vêm da parte de Deus, entra na nossa mente e vai para o nosso coração, e as nossas atitudes são atitudes benéficas, atitudes boas, atitudes de paz. Não é? Então para isso serve o capacete da salvação. No caso também da armadura de Deus, ele apresenta a espada do Espírito. A espada do Espírito, ele diz que é a palavra de Deus. Vimos aqui no versículo 17, quando ele fala: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui está a nossa espada. A própria Bíblia diz que ela a palavra de Deus é semelhante à espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e é apta para discernir os pensamentos. É a palavra de Deus. É essa espada do Espírito que é a palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus, ela gera fé. Ela gera fé em nós. Em Romanos 10, 17, ele diz assim: olha, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então, vejam bem, é a palavra de Deus que gera fé. E quando a gente usa essa palavra como espada, né, a espada do Espírito, nós vimos aqui que o soldado romano ele tem uma espada mais ou menos de 50, 60 centímetros, que para a luta corpo a corpo. A espada do Espírito tem como finalidade gerar fé em nós, para que nós possamos ter condições de mostrar ao mundo a nossa fé em Deus. Né? E em Hebreus capítulo 11, versículo 6, também, já na parte A do versículo, ele diz assim: olha, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos estar de posse desta fé ou desta espada. Aí, meus prezados seminaristas, quando nós discorremos sobre todos estes fatos, né, que é a armadura de Deus, que Paulo recomenda que devemos ser revestidos, nós podemos fazer a seguinte avaliação: será que nós estamos devidamente equipados com toda a armadura de Deus? Isso é uma questão que nós devemos considerar. Será que nós estamos devidamente equipados com toda a armadura de Deus? Nesta questão, nós devemos nos avaliar a nós mesmos. Que parte, veja bem, com relação à armadura, que parte do nosso corpo está desprotegida? E em que área da vida
estamos sendo negligentes quanto à proteção espiritual. Se Paulo nos dá, né, a armadura de Deus, mostrando-nos como a armadura de Deus nos protege, né? O cinturão da verdade, a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, usando o escudo da fé para apagar os dardos inflamados e as lanças inflamadas, né, do maligno, usando o capacete da salvação como proteção para a nossa mente, produzindo assim pensamentos, emoções e depois, como consequência, atitudes benéficas. Quando ele fala também que nós devemos ter conosco a espada do Espírito, a palavra de Deus, que gera fé, como vimos lá em Romanos, né? No capítulo 10, versículo 17, que diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, né? Assim, bem-aventurado ou felizes aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que guardam as profecias nela escrita. Então vejam que há uma recomendação permanente sobre nós usarmos a palavra de Deus para que nós não estejamos desprotegidos. Porque ela é a espada do Espírito. É com ela que nós vamos usar no corpo a corpo espiritual para demonstrar a nossa fé, a nossa luta permanente e aquela luta visível, aquela luta diuturna, né? É a palavra de Deus. Aí nós colocamos para a nossa avaliação que parte do nosso corpo está desprotegida. Qual é a parte do nosso corpo que está desprotegida? Nós temos que fazer essa autoavaliação. Será que eu estou deixando de usar o cinturão da verdade? Será que eu estou baseando todas as minhas atitudes na verdade? Será que eu estou sendo justo, usando a couraça da justiça para me proteger das injustiças? Será que eu estou calçado os meus pés na preparação do evangelho da paz? Qual é a área da minha vida na qual eu não estou dando atenção ou a qual não estou dando atenção? Ou a proteção espiritual? E uma outra questão que nós pensamos para avaliação. Estamos tentando vencer o adversário com nossas próprias forças, sem recorrer à fé, à oração, à palavra de Deus e à comunhão? Como é que está a nossa luta? Se nós lutamos com um adversário que é invisível, que é poderoso, com nossas forças, nós não vamos conseguir. Fatalmente, nós não vamos conseguir. Mas se nós estamos lutando com o inimigo, recorrendo à nossa fé, como nós falamos, recorrendo à oração, à súplica diante de Deus, recorrendo à palavra de Deus e à comunhão. A Bíblia nos diz assim, olha, segui, pois, a comunhão, segui, pois, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos é manter comunhão, ter comunhão uns com os outros. A Bíblia diz, ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Então, essas três avaliações devem ser feitas por cada um de nós, para que nós possamos estar em equilíbrio diante de Deus e que a nossa batalha seja uma batalha verdadeiramente vencedora, que nós possamos contar com o privilégio de fazermos parte desta batalha
sabendo que nós somos vitoriosos, como o apóstolo diz, né? Somos vitoriosos sem vencer. Que Deus nos cubra, né? Da cabeça até os pés com a sua armadura e que nos faça vitoriosos, ou que nos faça sempre vencedores para a glória do seu nome. Por quê? Porque o nome de Deus é o Senhor dos Exércitos. Esse é o seu nome. Está registrado em Êxodo, capítulo 15 e versículo 3, quando diz: o seu nome é o Senhor dos Exércitos. No versículo 3 diz assim, olha, o Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Essa palavra Senhor no original, ela aparece como Yahvé, que para nós é traduzido como Jeová, né? Yahvé é o Senhor da guerra, ou seja, o Senhor, ou seja, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Yahvé é o seu nome, a palavra. Então esse Yahvé é o Deus poderoso na guerra. Nesses capítulos falamos sobre todas essas, o caráter do inimigo, falamos sobre quais são os alvos infernais. Aqui na nossa apostila nós temos os campos de guerra, quais as áreas estratégicas. E agora nós tomamos como base estes momentos para falarmos sobre os equipamentos que temos à nossa disposição. Vamos fazer um pequeno intervalo para entrarmos no capítulo de número 6, que fala sobre enfrentamentos, tá bom? Então, Deus nos ajude a continuar. Cristão, base falando, informe sua posição, câmbio. Estou de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera! Já visto meu alvo. Santo. Positivo. Prossiga, cristão. Câmbio. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Estou segurando a espada na mão, minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Totalmente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou, Segurando a espada na mão, minha fé depositei no Senhor. na batalha eu ganhei proteção. Estou segurando a espada na mão. O meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi
Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. A couraça da justiça no meu coração. A couraça da justiça no meu coração. Guardei os pés Na preparação do evangelho. eu já tenho em minhas mãos Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. No dia mau, Senhor, te adorei. quando li Efésios 6, tua armadura usei e com muita precisão. Me defendi, Rei dos Reis. Na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei e com muita precisão me defendi e ataquei. Cristão, na escuta, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Câmbio. O capítulo 6 é enfrentamentos. Nesses enfrentamentos, nós temos os níveis de guerra espiritual, os níveis de guerra. Então, aonde é que essas guerras se dão? Ele fala a guerra espiritual a nível de solo, ou seja, de terreno. Né? Ele fala sobre a guerra espiritual em nível de ocultismo, coisas ocultas que nós não conhecemos, não sabemos. E a guerra espiritual também em nível estratégico. Como é que essa guerra se dá? Por meio das estratégias ou preparação. Aí ele entra no fator conquistando uma cidade. Como é que se dá essa guerra na conquista da cidade? Como é que se dá esta batalha vencendo o valente? E aí ele começa a mostrar algumas nuances dessa batalha, mostra a estratégia de Satanás. Veja que anteriormente nós falamos conhecendo o inimigo, conhecendo o adversário. Nós agora falamos sobre os equipamentos que nós temos à disposição, dados por Deus, e agora nós vamos conhecer quais são as estratégias de Satanás. Por exemplo, como identificar os principados. Aqui no texto de Efésios, pode observar que ele diz assim, porque não temos, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. É como se nós estivéssemos dizendo que existem demônios que atacam a cidade, o bairro, a sua localidade e se acham donos. E nós estamos como igreja para afugentá-los, para desalojá-los desses locais. Aí se conhece os principados da sua cidade, do seu local, através do comportamento dos habitantes daquela localidade, através da história. A cidade tem uma história. A gente tem, por exemplo, no Brasil, muitas cidades que são oferecidas a determinadas entidades diabólicas e eles se acham dono. Né? Por isso que nós devemos também entender isso aí. E também devemos ver, ouvir e conhecer as ciladas do adversário através de informações. As informações dadas pelos veículos de informação do local, da cidade, do país, como seja a imprensa, os órgãos de imprensa. E finalizando a apostila, ele fala sobre, mostrando que é perigoso guerrear, como é perigoso guerrear, né? Então, ele, no livro, ele nos dá essas descrições. Então, meus irmãos, vamos fazer
alguns comentários com respeito aos enfrentamentos. Aqui na nossa apostila, o escritor fala assim: há muitos níveis diferentes e discerníveis de guerra espiritual. Queremos sugerir 3 níveis genéricos, acerca dos quais há um consenso bastante amplo entre os líderes evangélicos que têm esse tipo de ministério. Percebemos que cada um desses 3 níveis admite diversas subdivisões. Todavia, a base comum que respalda os pensamentos dos doutrinadores segue os seguintes níveis. Primeiro, a nível de solo. Esse é o ministério da expulsão de demônios. Na primeira vez em que Jesus enviou seus 12 discípulos, deram-lhes a autoridade sobre os espíritos imundos para expeli-los. Mateus, capítulo 10, versículo 1, nós vemos naquele momento em que Jesus dá a comissão, dá a comissão para os seus discípulos. Ele disse assim: olha, eis que eu vos dou autoridade sobre os espíritos, sobre os espíritos imundos para expeli-los, ou seja, para expulsá-los. Aí ele fala que nós devemos estar atentos nesse ministério da pregação, do evangelho nas ruas, para que possamos ter essa consciência de que nós estamos adentrando ao território do inimigo. Já que conhecemos o inimigo, conhecendo as estratégias do inimigo, nós agora temos condições de penetrar para tomar de assalto aqueles locais em que o inimigo está ainda dominando. Mateus ele diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então, meus irmãos, a guerra espiritual em nível de solo é essa guerra quando muitos estão engajados, engajado por toda parte na guerra espiritual em nível de confronto, que é o combate com os chamados endemoniados, aqueles que estão endemoniados. Aquilo que a gente estava falando no passado, até nas praças nós íamos fazer ar livres, nós íamos sair pelas ruas evangelizando e encontrávamos pessoas endemoniadas e que eram libertos, porque os crentes estavam revestidos do poder de Deus, ou revestidos da armadura de Deus, como nós temos falado aqui. A maior parte, ele bota aqui uma observação interessante, a maior parte dos livros à venda em livrarias evangélicas que tratam da guerra espiritual fala sobre a guerra em nível de solo, ou combate horizontal direto, pessoal ou terreno. Deste envolvimento surge o Ministério de Libertação, que já vem atraindo um bom número de líderes evangélicos, embora não em um número suficiente, mas que tem acumulado considerável prática nesse campo ministerial. Então, quando nós vemos, por exemplo, esse Ministério de Libertação surge com esse confronto, a partir do momento em que os crentes vão para a rua e se confrontam, ou mesmo aqueles na igreja, eles abrem para um tipo de trabalho de libertação, e aí as pessoas vão, muitas pessoas endemoniadas, inclusive, são libertas nesses cultos. Agora, o que nós temos observado ultimamente é que os cultos de libertação não são mais para libertar ninguém, porque a maioria das pessoas que vão são crentes. Crentes estão libertos pela palavra. Crentes estão libertos pela palavra. Por que frequentar culto de libertação se o culto não vai servir para crente? O que nós estamos vendo é que ou muitos crentes não foram libertos e, portanto, os cultos de libertação são cheios de crente, ou então não tem mais nenhum endemoniados pelas ruas,
bairros para serem libertos. Então precisamos avaliar essa situação. Se é culto de libertação, que tragam as pessoas necessitadas de libertação, né? Mesmo aquelas que frequentam a igreja. Agora, o que nós vimos é culto de libertação, aí enche de crente, para quê? Para serem libertos de novo? O ministério da libertação tem como finalidade libertar os cativos do diabo. É por isso que nós estamos falando aqui que no passado as igrejas não tinham culto de libertação. Todo culto era culto de libertação. Me lembro que em culto de pregação as pessoas endemoniadas caíam e eram libertas. Culto de oração, algumas pessoas que eram levadas eram libertas. Culto na praça, no ar livre, algumas pessoas caíam endemoniadas e eram libertas. Mas agora criaram o culto de libertação. Não estou falando do ministério. O ministério de libertação é em decorrência dessa prática de orar pelos endemoniados. Aí é um ministério bíblico, inclusive. Agora, o culto de libertação foi criado pela igreja para atrair pessoas para a igreja. Não. A igreja ela tem que sair. Ela tem que ir em busca dos cativos. É claro que aqueles que vêm à igreja num culto qualquer devem ser libertos nesses cultos, né? E não ter um culto específico. Você vai chegar para o endemoniado e dizer, olha, você não cai agora não, você deixa para cair na quarta-feira. Ou você vem na quinta-feira que tem um culto de libertação e você cai. Não. Deve ser liberto ali, pelo poder que Jesus nos dá a nós os crentes para libertarmos os cativos. Existem dois tipos de ação satânica. Primeiro, opressão e segundo, possessão. A gente tem que saber discernir os espíritos para que possamos saber o que é opressão e o que é possessão. Então Jesus diz assim, olha, eu vos dou poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então, na área do solo, a nível, né? A nível do solo, essa nossa guerra pode ser enfrentada diretamente com esses demônios que Jesus nos deu autoridade. Quando voltaram a Jesus, os 70 discípulos por ele enviados no capítulo 10, porque foram 70, não foram só aqueles 12 que ele deu a instrução inicialmente, mas foram 70, diz que eles disseram com grande alegria, no versículo 17, né? Eles estão alegres, porque realmente houve grande alegria, porque se cumpria, né? Porque se cumpria. E aí, em Lucas capítulo 10, versículo 17, ele diz, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então, o inimigo sabia que não tinha poder, aí eles eram expulsos, porque com a presença do Evangelho, através do poder que Deus havia conferido aos seus apóstolos, particularmente aqui no caso a Filipe, né, diz que os próprios espíritos imundos de muitos possessos, veja bem, de muitos possessos, não era apenas de oprimidos, mas de muitos possessos, saíam gritando em alta voz. Temos aí vários casos de guerra espiritual em nível de solo, isto é, do contato direto e frontal com o inimigo, cuja arena se dá exatamente no espaço do solo terreno, ou seja, num combate horizontal. Aí ele fala aqui, a guerra espiritual em nível de solo é a variante mais comum que achamos no Novo Testamento, porque eles iam evangelizando e se defrontavam com as pessoas endemoniadas, as pessoas enfermas, né? E esse tipo de trabalho, esse tipo de guerra também é enfrentado por nós. É também a forma mais comum praticada pelos crentes de hoje em dia. Grupos e indivíduos envolvidos no ministério de libertação estão engajados por toda parte na guerra espiritual em nível solo, ou seja, nesse confronto direto, que é o combate com os chamados endemoniados.
Atualmente, irmãos, a nossa igreja, diga a igreja cristã, ela não tem visto muitas dessas operações de Deus, porque é como se muitos crentes não estivessem mais fazendo ou cumprindo, né, o seu papel nessa guerra espiritual com esse poder que nos foi dado. Mas há algum tempo atrás era muito comum isso. Por isso que a nível de solo, que é o combate com os chamados endemoniados. Então, meus irmãos, essa primeira parte do capítulo 6, que é guerra espiritual em nível de solo. Na próxima aula nós vamos comentar sobre a guerra espiritual em nível de ocultismo, que é muito importante nós sabermos discernir quando o espírito imundo está oculto em uma pessoa ou em várias pessoas e que essas pessoas precisam ser libertas. Deus nos abençoe e que na próxima quinta-feira estejamos juntos novamente. Até breve e que Deus seja conosco. Amém.